Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Estudando Psicologia e hoje eu vou trazer uma pequena aula sobre um tema que, por algum motivo, ele está muito em alta ultimamente, a dissonância cognitiva. Vamos estudar alguns artigos que trazem uma visão aprofundada sobre esse conceito e suas críticas e no final eu vou trazer meu próprio entendimento sobre o tema e suas manifestações nos dias de hoje. Meu nome é Demetrios Mikulis e venha comigo estudar mais esse conceito. Hoje é dia 8/8/2023. Qualquer possível informação desatualizada será corrigida em um vídeo futuro. Já peço que deixe seu like se gostar desse conteúdo e se é novo e gosta de assuntos sobre psicologia, autoconhecimento e saúde mental, se inscreva para acompanhar o canal. Pode deixar qualquer dúvida ou comentário, eu respondo a todos, mesmo que demore um pouquinho. E agora o canal também tem a opção Valeu aqui embaixo, onde você pode ajudar financeiramente o canal, e uma nova opção chamada Hype, que aumenta a visualização para outros usuários do YouTube, mas eu confesso que eu não faço ideia de como essa ferramenta funciona. Então vamos lá. O que é dissonância cognitiva? Esse conceito ele foi cunhado por Leon Festinger, psicólogo americano, em 1957. Uma curiosidade, o Kurt Lewin, conhecido por alguns como o pai da psicologia social, foi orientador do Festinger. Então, a dissonância cognitiva é o nome dado ao efeito que ocorre quando temos duas ou mais cognições conflitantes, ou seja, quando nossos pensamentos, crenças ou atitudes entram em desacordo com o nosso comportamento. Essa discordância cria um estado de desconforto psicológico que as pessoas tendem a reduzir de várias maneiras. Por exemplo, se você acredita que fumar é prejudicial, mas continua fumando, você experimenta aí uma dissonância cognitiva, que pode levar ou a mudanças na sua atitude em relação ao fumar ou a justificação desse tipo de comportamento. Mais especificamente, essa teoria da dissonância cognitiva, ela sugere que os indivíduos têm uma necessidade de consistência. Quando o indivíduo se dá conta de que está agindo de uma forma inconsistente com as suas atitudes internas ou com comportamentos anteriores, que a gente chama de elementos cognitivos, o indivíduo experimenta um estado negativo que reflete essa inconsistência. Acredita-se que essa inconsistência seja angustiante, pois representa um paradoxo na percepção do mundo ou do si mesmo. Portanto, o indivíduo busca resolver a inconsistência mudando o valor de uma atitude ou alterando o comportamento para restaurar a consistência e resolver o paradoxo que a inconsistência impôs à percepção da realidade do indivíduo. Qualquer elemento cognitivo que seja alterado baseia-se em quão responsivo o elemento é à realidade ou seu grau de existência. Em outras palavras, uma crença mantida dogmaticamente seria resistente e improvável de mudar, enquanto uma crença mantida indiretamente seria mais provável de mudar. A teoria da dissonância cognitiva, então, explora as consequências psicológicas que surgem quando nossas expectativas ou crenças são contrariadas pela realidade. Um dos primeiros e mais emblemáticos estudos que ilustra essa teoria é descrito no livro When Prophecy Fails, do Festinger. Nesse estudo, Festinger e seus colegas eles investigaram um grupo que acreditava que uma catástrofe iminente, uma grande tempestade, destruiria o planeta Terra. Agora aqui eu quero que você preste bastante atenção nesse caso e tente comparar ele com os eventos atuais, não só no Brasil como no mundo, e também com você mesmo. Você que está estudando o tema, veja se você se identifica de alguma maneira. Se sim, já deixa aí nos comentários para a gente discutir esse assunto. Continuando, nesse caso de Festinger, o grupo que havia recebido uma profecia de que uma destruição global ocorreria em breve, estava preparado para fugir do que acreditavam ser uma inevitável calamidade. Festinger e sua equipe notaram que, ao falhar a profecia, o grupo não abandonou suas crenças. Em vez disso, eles redobraram sua fé, buscando explicações alternativas para o fracasso da previsão, como, por exemplo, a ideia de que foi sua fé e suas ações que haviam conseguido prevenir a catástrofe. Essa resposta é um exemplo clássico de dissonância cognitiva, onde a discrepância entre as crenças e a realidade leva a uma intensificação das crenças originais para reduzir o desconforto causado pela falha na expectativa. Um dos artigos que vamos estudar nesse vídeo se chama, já perdoem meu inglês, The Theory of Cognitive Dissonance, A Current Perspective, de Elliot Aronson. Acho que é assim que se fala. Ele, em seu artigo, expande e critica essa visão inicial da teoria. Ele aponta que a dissonância cognitiva não é apenas um fenômeno simples de desacordo entre crenças e comportamentos, mas sim uma questão complexa envolvendo expectativas, autoimagem e outras cognições também.
De acordo com Aronson, a resposta à dissonância pode variar amplamente dependendo de fatores individuais e contextuais. No caso do grupo estudado por Feschinger, a adesão mais firme à crença não foi apenas uma reação à falha da profecia, mas também uma forma de proteger a autoimagem e justificar um investimento significativo em suas crenças. Para a gente entender bem, a autoimagem ou o autoconceito, que a gente está falando aqui, ele refere-se à percepção que uma pessoa tem de si mesma, incluindo suas crenças, valores, habilidades, ou seja, tudo que ela entende como si mesma. No contexto do estudo do Feschinger, os membros do grupo haviam investido não apenas tempo e energia, mas também um forte componente emocional e social em suas crenças sobre a profecia. Para esses indivíduos, a crença na profecia não era apenas uma convicção isolada, ela estava profundamente entrelaçada com sua identidade e autoimagem. A falha da profecia, então, não era apenas um evento de desacordo com a realidade, mas um desafio direto à sua autoimagem como pessoas que haviam tomado decisões acertadas e corretas em relação às suas crenças. Ou seja, a própria falha dessa profecia poderia ter sido um evento catalisador de mudança, para que percebessem a si mesmos e alterassem o entendimento de suas autoimagens e da própria realidade. Mas o que aconteceu foi diferente. Ocorreu então a necessidade de justificar suas crenças, surgindo a tentativa de proteger essa autoimagem. Quando uma crença central se mostra incorreta ou falha, a pessoa enfrenta uma ameaça ao seu sentido de competência e decisão correta. Então, para reduzir o desconforto associado a essa ameaça, a pessoa pode adotar estratégias para revalidar suas crenças originais, mesmo diante de evidências contrárias. No caso do grupo, em vez de admitir que a profecia estava errada, eles buscaram razões alternativas para a falha, como a ideia de que sua fé e ações haviam evitado a catástrofe. Esse processo de justificação permite que os membros do grupo mantenham uma percepção positiva de si mesmos e de suas decisões, evitando a necessidade de admitir um erro significativo. Essa necessidade de justificar as crenças e proteger a autoimagem é um aspecto fundamental da teoria da dissonância cognitiva. Quando as pessoas investem profundamente em suas crenças ou em uma visão particular de si mesma, qualquer discrepância entre suas crenças e a realidade pode causar um nível elevado de dissonância. E, para lidar com esse desconforto, as pessoas frequentemente buscam maneiras de ajustar suas crenças ou reavaliar a situação de maneira a reduzir essa dissonância que causa desconforto e preservar uma visão consistente e positiva de si mesma. Esse processo, que poderia ser saudável, na maioria das vezes se torna disfuncional, onde a pessoa cria um entendimento muitas vezes fantasioso e distorcido da realidade para que se encaixe nas suas crenças. Concluindo essa crítica de Aronson ao caso, também sugere que Feschinger e seus colegas podem ter assumido que todos os participantes tinham uma imagem altamente comprometida com a profecia, o que pode não ser verdade em todos os casos. A teoria da dissonância cognitiva, conforme discutido por Aronson, a teoria precisa levar em consideração a diversidade nas respostas individuais e a influência das expectativas amplamente compartilhadas ou pessoais na forma como a dissonância é experimentada e resolvida. Agora que já sabemos o que é dissonância cognitiva, como ela pode surgir no nosso dia a dia? Usaremos agora também o artigo de Ed Harmon Jones e Cindy Harmon Jones, e perdoem minha pronúncia, se chama Cognitive Dissonance Theory After 50 Years of Development. Acho que falei bem. Nesse artigo, eles exploram a evolução da teoria e apresentam possíveis causas para essa dissonância. São elas: decisões difíceis. A dissonância cognitiva frequentemente surge após a tomada de decisões difíceis, onde a escolha entre opções igualmente atraentes ou igualmente desfavoráveis leva a um conflito interno sobre a decisão tomada. Isso é corroborado por Harmon Jones e demonstram no seu artigo que a dissonância é mais pronunciada após decisões difíceis, resultando em uma maior mudança de atitude para reduzir essa dissonância. Outro item é o conflito de atitudes e comportamentos. A dissonância ocorre quando há uma discrepância entre as atitudes da pessoa e os comportamentos que ela faz. Por exemplo, quando uma pessoa é induzida a adotar um comportamento que contraria suas crenças ou atitudes, como escrever um ensaio defendendo uma opinião contrária à sua, pode experimentar dissonância cognitiva. Mais uma vez, é suportado por Beauvoir e Joly, que destacam que o compromisso com um comportamento dissonante pode gerar um desconforto que pode levar à mudança de atitude.
A presença de um mindset orientado para a ação também pode intensificar a dissonância cognitiva ao promover uma maior mudança de atitude para resolver o conflito. No artigo, eles mostram que uma orientação para a ação após uma decisão difícil aumentou a mudança de atitude, sugerindo que esse estado mental orientado para a ação ajuda a resolver a dissonância ao facilitar a implementação de decisões. Outra questão interessante foi a atividade neural. A dissonância cognitiva está associada a aumentos na atividade de áreas específicas do cérebro, mais especificamente o córtex frontal esquerdo e o córtex cingulado anterior. Esses estudos realizados por Harmon Jones mostram que a dissonância e o conflito de respostas ativam essas regiões cerebrais. O córtex frontal esquerdo é particularmente importante porque ele está atrelado à resolução de conflitos e implementação de controle, enquanto o córtex cingulado anterior monitora os erros e os conflitos. E tem também nesse artigo uma questão interessante que é a indução de dissonância por neurofeedback. As manipulações fisiológicas, como o treinamento de neurofeedback para alterar a atividade do córtex frontal esquerdo, podem afetar a magnitude da dissonância cognitiva. Não só Harmon Jones, como Fern, Johnson, Siegelman, eles demonstram que para reduzir a atividade do córtex frontal esquerdo diminui a propagação de alternativas, apoiando a ideia de que a atividade cerebral específica é crucial para a experiência e resolução dessa dissonância cognitiva. Como já estamos falando de resolução, como é que ela é tratada? A dissonância cognitiva ela é tratada através de diferentes abordagens, dependendo do contexto e da gravidade dessa dissonância. Eu trouxe para vocês algumas estratégias e métodos comuns para lidar com a dissonância cognitiva. Primeiro é a mudança de atitude. A mais básica, uma das formas comuns de reduzir essa dissonância é ajustar as suas atitudes para alinhar com seu comportamento. Por exemplo, se alguém faz algo que contrário às suas crenças, pode modificar suas crenças para justificar o comportamento. Isso, mais uma vez, embasado nos estudos de Harmon Jones, onde participantes mudaram sua atitude para preferir a opção escolhida após uma decisão difícil. Outra é a mudança do comportamento, alterar o comportamento para que ele se alinhe às suas atitudes. Então, se o comportamento é inconsistente com as suas crenças, a pessoa pode optar por mudar o seu comportamento para reduzir a dissonância. Bem simples, bem tranquilo. Só que na prática não é tão fácil. Outra é reduzir a importância do conflito. A pessoa pode tentar minimizar a importância dessa discrepância entre atitude e comportamento ao reduzir a importância da decisão ou do comportamento, a dissonância é percebida como menos significativa e, portanto, menos desconfortável. Também tem ajuste na percepção da informação. Pode-se reinterpretar ou distorcer a informação para que ela pareça mais consistente com as atitudes ou comportamento. Isso pode envolver a seleção de informações que confirmem a crença existente e rejeição de informações que contradizem essa crença. Um detalhe sobre essa questão. Veja como é que ela funciona hoje em opiniões políticas e dogmáticas, onde você escolhe naquilo que você quer acreditar. Ou seja, você reduz a sua dissonância cognitiva escolhendo aquilo que você quer acreditar, que justifique ou que se alinhe com suas crenças e dogmas atuais. Interessante, né? Outra questão é a autossuficiência e a autojustificação. A pessoa pode recorrer a justificativas para o comportamento que causou a dissonância, criando racionalizações que ajudem a aliviar o desconforto. Por exemplo, após fazer uma escolha difícil, alguém pode enfatizar as qualidades positivas daquela escolha feita para justificar a decisão. Outro item que eu quero trazer é o envolvimento em atividades positivas. Engajar-se em atividades que são congruentes com as suas atitudes pode ajudar a reduzir a dissonância. Isso pode incluir práticas que reforcem a identidade ou valores da pessoa. E a terapia cognitivo-comportamental eu acredito que é a mais interessante para tratar dissonâncias, porque em contextos clínicos a TCC pode ser utilizada para ajudar os indivíduos a lidar com essa dissonância, especialmente quando ela leva aos comportamentos disfuncionais ou sofrimentos psicológicos. A TCC ela trabalha com a identificação e reestruturação de pensamentos dissonantes e pode promover comportamentos mais adaptativos. Bom, era isso que eu gostaria de trazer para vocês, um breve estudo sobre o que é a dissonância cognitiva, então nos vemos por aí. Uai, você ainda está aqui? Então vamos conversar mais um pouco, já que você está curtindo o tema.
Esse tema é estudado na psicologia com a mesma importância de todos os outros assuntos, mas o que me interessou foi por que hoje em dia esse tema ele está tão em alta. Bom, para isso eu fiz uma comparação com 3 situações: o burnout, a sociedade do cansaço de Byung-Chul Han e o bolsonarismo. Isso mesmo, meus amigos, eu vou falar de política na última parte desse vídeo, mas para que você não seja afetado por isso, caso não queira ver, eu vou avisar quando eu entrar no tema e você pode fechar o vídeo assim que eu te avisar. Por isso que ele vai ser o último. Combinado? Então vamos lá. A dissonância cognitiva e o burnout. O burnout, que eu considero um dos maus do século e principal sintoma do nosso capitalismo tardio, ele ocorre quando há um conflito significativo entre o que os indivíduos esperam ou acreditam sobre o seu trabalho e a realidade do seu ambiente de trabalho e da economia. Sabe aquela crença que nós tínhamos, que até os 30 anos teríamos uma casa própria, um carro? Então, não é a nossa realidade de hoje. Isso pode envolver expectativas sobre realizações profissionais, reconhecimento e equilíbrio entre vida profissional e pessoal, que não são atendidas. Então, esse conflito gera um estado emocional de exaustão, de despersonalização, de redução da realização pessoal e que se consolida no que chamamos de burnout. Então, no contexto do burnout, esse desconforto pode se manifestar quando as expectativas e valores pessoais sobre o trabalho não coincidem com a experiência real, manifestando a dissonância cognitiva. Para lidar com burnout, indivíduos podem justificar sua situação para proteger sua autoimagem, podem racionalizar suas condições de trabalho como inevitáveis ou temporárias para manter uma visão positiva de si mesmo e de suas capacidades profissionais, apesar do sofrimento que estão passando. Essa justificação e racionalização são estratégias usadas para justamente reduzir essa dissonância. Assim como o indivíduo pode tentar justificar seu comportamento para alinhar com suas crenças, aqueles que entram em burnout podem justificar suas condições de trabalho ou excesso de trabalho para preservar essa autoimagem e reduzir o desconforto. Outra coisa, isso é vendido como remédio hoje em dia. Maneiras de ser mais produtivo são empurradas goela abaixo para que você contribua mais para a economia e a dissonância cognitiva evoluindo para uma dissonância entre o que você realmente é, um ser humano, com suas particularidades, sentimentos, emoções, para aquilo que o capitalismo quer que você seja, literalmente uma máquina que produz dinheiro para eles. Indivíduos com burnout, então, podem mudar suas atitudes em relação ao trabalho, frequentemente desenvolvendo uma visão mais negativa e desencantada. Em alguns casos, pode alterar o seu comportamento para evitar essa exposição ao estresse, como reduzir a carga de trabalho ou buscar novas oportunidades, outros empregos. A teoria sugere que a mudança de atitude pode ser uma forma de reduzir a dissonância e, no caso do burnout, a mudança pode acontecer como uma resposta ao conflito entre expectativas e realidade, buscando alinhar sua crença com a nova realidade vivida, a realidade do trabalho nesse caso. E usando também a visão do Byung-Chul Han, ele argumenta que a sociedade moderna é marcada por uma pressão constante para o desempenho e autossuperação. A autoimagem, então, ela é frequentemente ligada à produtividade e ao sucesso, e as pessoas são incentivadas a se autoexplorar para alcançar esses objetivos. Nessa perspectiva, a dissonância cognitiva pode surgir com a pressão para o desempenho e a produtividade entra em conflito com as realidades pessoais de cansaço e exaustão, os limites físicos, psicológicos e emocionais da pessoa. Essa necessidade de manter uma autoimagem de sucesso e eficiência pode criar um desconforto psicológico quando os indivíduos falham em atender essas expectativas. Han também sugere que essa autoexploração faz com que os indivíduos se forcem a superar limites para alcançar o sucesso e validação. Novamente, isso pode levar a uma constante necessidade de justificar a própria exaustão e as falhas como resultado de uma falta de esforço ou dedicação. Olha o perigo disso. Essa autojustificação é uma forma, mais uma vez, de reduzir a dissonância. Na sociedade do cansaço que é exposta por Byung-Chul Han, indivíduos podem justificar essa exaustão como uma necessidade inevitável para alcançar o sucesso, levando lá ao burnout, tentando manter uma imagem positiva de si mesmos como trabalhadores diligentes, trabalhadores comprometidos. Han então critica essa cultura de desempenho que exige que os indivíduos se adaptem e aceitem a exaustão como um custo necessário para o sucesso. Essa adaptação pode ser uma forma de reduzir a dissonância entre as expectativas culturais e a experiência pessoal da pessoa com o trabalho. A mudança de atitude observada na dissonância cognitiva pode se refletir na aceitação das normas de desempenho e produtividade como uma parte inevitável da vida moderna.
Isso pode levar os indivíduos a ajustar suas crenças sobre o que é aceitável e necessário para se adaptar à cultura do desempenho. Veja então que a dissonância cognitiva não é exclusiva de transtornos mentais, como muitos acreditavam e como muitos versam sobre, mas uma consequência social, algo que precisa ser repensado, refeito, remoldado para que reduza não só esse tipo de sofrimento psicológico, mas todos os outros que a sociedade cria nas pessoas de hoje em dia. Ah, Demetrios, então você é contra o capitalismo, é isso? Sem dúvida. Ah, então você é comunista. Se você entende comunista como alguém que visa a eliminação das classes sociais e propriedade coletiva dos meios de produção e busca uma sociedade mais igualitária através da eliminação das desigualdades econômicas e sociais, então você pode me chamar de comunista, não me importa não. Pode me chamar do que você quiser, na verdade. E falando em comunismo, aqui está o aviso que iremos adentrar em campo político. Atenção! Se você não quer provocar dissonância cognitiva em si mesmo devido ao seu paradigma político, agora é a hora de fechar esse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos por aí. Vamos lá, falar de política? Você ficou? Então vamos lá. Vamos comparar agora a teoria da dissonância cognitiva com o fenômeno do bolsonarismo. Como explicamos, a dissonância cognitiva ocorre quando as crenças ou atitudes de um indivíduo estão em conflitos com o seu comportamento, criando um estado de desconforto psicológico. Para reduzir essa dissonância, as pessoas podem ajustar suas crenças ou comportamentos, justificar suas ações, reinterpretar a realidade. Muitos apoiadores do bolsonarismo enfrentam um conflito entre suas crenças e realidade, especialmente em relação a questões como corrupção, economia, políticas públicas. Quando eventos ou dados contradizem as crenças desses apoiadores, há uma tendência de negar a realidade ou minimizar esses dados para manter a coesão do grupo e a autoimagem positiva. Similar ao grupo de Festinger, que redobrou sua fé após a falha da profecia, os apoiadores do bolsonarismo podem intensificar suas crenças e buscar explicações alternativas para as falhas percebidas, em vez de ajustar as suas crenças para se alinhar com a realidade. Ou seja, constroem uma visão desadaptativa da realidade em prol de minimizar o seu próprio sofrimento psíquico, que foi o que aconteceu nos eventos do dia 8 de janeiro de 2023 com a invasão do Congresso Nacional. Veja, a dissonância cognitiva foi tamanha que precisou ser projetada e defendida de forma violenta apenas para que seu paradigma fosse defendido. Mas isso justamente por causa da questão da autoimagem. Lembra que eu falei da autoimagem? A autoimagem dos apoiadores pode estar tão profundamente ligada à sua identificação com o movimento e com o seu líder, que para muitos obteve o estado divino de Salvador, que quando confrontados com evidências que desafiam suas crenças ou que provem o desempenho do governo, eles podem justificar essas discrepâncias para proteger sua autoimagem e continuar acreditando na validade das suas escolhas. Assim como os membros do grupo estudado por Festinger tentaram justificar a falha da profecia, os apoiadores podem criar racionalizações para manter uma visão positiva de suas crenças e decisões. Isso pode incluir a ampliação dos méritos do governo ou minimização das suas falhas e críticas. Então, para reduzir a dissonância, alguns apoiadores podem também ajustar suas atitudes para se alinhar com a narrativa promovida pelo movimento, mesmo quando enfrentam comportamentos ou políticas que contradizem suas crenças anteriores. Por exemplo, podem começar a aceitar argumentos ou teorias que consideravam inaceitáveis. A mudança de atitude observada na dissonância cognitiva é evidente aqui, pois os indivíduos ajustam suas crenças para reduzir o desconforto gerado pela dissonância. Eu me lembro bem de áudios e mensagens nas redes sociais e grupos de WhatsApp que perguntavam o que o Bolsonaro disse para respondermos sobre isso. Veja que aqui é uma completa fusão entre o paradigma e o si mesmo, ou seja, a quebra do paradigma provoca a quebra do eu, causando um sofrimento psíquico realmente significativo. A tendência de minimizar a importância das falhas ou de reinterpretar informações para alinhar com as crenças pode ser observada também nos apoiadores do bolsonarismo. Eles podem desconsiderar ou distorcer dados negativos para manter uma visão positiva do movimento. Essa estratégia é uma forma de reduzir a dissonância, novamente tornando a discrepância entre suas crenças e sua realidade menos significativa. Então, o bolsonarismo, como qualquer movimento ou crença fortemente arraigada, pode ser analisado à luz da teoria da dissonância cognitiva dessa maneira.
A forma como os apoiadores do bolsonarismo lidam com a dissonância cognitiva, através da justificação, mudança de atitudes, reinterpretação da realidade, principalmente, exemplifica como as pessoas podem buscar reduzir o desconforto psicológico causado por inconsistência entre suas crenças e realidade. Então, assim como o grupo de Festinger que estudamos, o bolsonarismo ilustra muito bem como crenças intensamente mantidas podem resistir à evidência se adaptar para proteger a autoimagem e a coesão do grupo, ainda que de forma distoante e distorcida da realidade, causando aí uma série de comportamentos desadaptativos que vimos nos jornais e ainda, infelizmente, continuamos a presenciar. Então, agora sim, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Como a dissonância cognitiva está em alta justamente porque estamos vivendo um momento de multiplicação desse fenômeno, não gerado por uma patologia, mas por modos de vida que bem dissoam com o que realmente somos. Muito obrigado por assistir até aqui. Meu nome é Demetrios Mikulis e nos vemos por aí nesse mundo que não para de girar, ainda que gire de forma dissoante às vezes. Até a próxima.